Você se considera uma pessoa curiosa? Quando alguém perto de você está falando algo intrigante para outra pessoa, você finge que não está nem aí, mas está escutando tudo atentamente? Por que nós somos tão curiosos? Até onde vai a nossa curiosidade? No livro do Apocalipse, tem um segredo muito importante e especial que foi revelado para você. Que segredo é esse? Aqui no programa Está Escrito, nós estamos juntos investigando o livro do Apocalipse. E no programa de hoje, nós vamos estudar sobre o livro que foi selado. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos, ligados aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, começando o programa Está Escrito. E eu já quero mandar um abraço para você, te agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia aqui, você que faz parte já da família Está Escrito, que compartilha sempre aqui os nossos conteúdos, você que visita lá o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais e envia ali o conteúdo da Palavra de Deus às pessoas. Olha, meu muito obrigado. Olha, eu não podia esquecer do NT Play. Obrigado, viu, Mari? O NT Play, você que entra lá e assiste o programa Novo Tempo, o programa Está Escrito na Novo Tempo e os outros também, que você se sinta abraçado, acolhido nesse exato momento. E eu desejo aqui, em nome de toda esta grande equipe do programa Está Escrito, que a bênção de Deus e a paz do Senhor esteja sobre você, a sua família, os seus projetos pessoais. Eu já quero falar sobre essa novidade aqui, olha, coisa linda, né? Nós estamos divulgando agora essa revista que está saindo do forno, está quentinha, tá vendo aqui? Olha, a Revista Esperança, Céu ou Inferno. Olha, o tema é instigante, né? Mas o conteúdo é ainda muito, muito melhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o que está aqui. Ó, que capa bonita, capa forte. Eu tenho certeza que você vai aprender sobre esse tema que está em toda a Bíblia e vai tomar sua decisão de se preparar melhor para ir para o céu quando Jesus voltar a nos buscar, não é mesmo? Como é que você faz para ter esta revista aqui sem custo nenhum? É só você pegar o telefone agora e ligar para a gente no 0 Operadora 12 2127 3121. E o melhor é que você não vai pagar nada para receber sem custo nenhum no melhor endereço que você apontar, tá bem? Se você estiver assistindo de madrugada as reprises aqui do programa Está Escrito, você também pode entrar agora em contato com a gente através do WhatsApp. Manda uma mensagem no 12 98244 4449. Você vai receber um link, vai clicar no link, vai preencher ali as informações e nós vamos enviar para você essa revista sem custo nenhum, tá bom? Vamos então agora ao quadro Responde aí, pastor Mari. O que a gente tem hoje? Pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos aqui prontos agora para a pergunta, ela já está na tela. O que significa ser justificado pela fé? Muito bem. Então, ser justificado pela fé é a declaração de Deus de que o pecador é declarado justo com base na fé no sacrifício de Jesus Cristo. Se você for à Bíblia, lá em Romanos 3, o verso 28, olha só o que você vai encontrar. Romanos 3, o verso 28. Diz assim Paulo: Romanos 3 aqui, o verso 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, olha só, a justificação é um ato gracioso de Deus,
que não depende dos nossos esforços, dos nossos méritos humanos, mas sim do sacrifício de Cristo na cruz. Se você está aí com a sua revista Céu e Inferno, eu vou pedir para que você pegue a sua revista e vá comigo aqui para a lição 2. Na lição 2, na pergunta número 2, você vai encontrar aqui uma resposta muito interessante a essa pergunta. Olha o que diz aqui. Muito bem, olha, só corrigindo aqui, gente, eu falei errado, tá? É céu ou inferno, tá bom? Não é as duas coisas não, tá? Céu e inferno não, tá? É uma coisa ou outra, tá? Mas vamos lá. Pergunta 2 da lição 2. Diz assim, olha, ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. As obras da lei correspondem a práticas rituais, como a circuncisão, que segundo os judaizantes no tempo de Paulo, era o meio para alguém se tornar justo. A justificação pela fé consiste em crer que, em Jesus, qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, da condição social ou sexo, pode ser salvo, de acordo com Gálatas 3, o verso 28. Então, o que nós precisamos entender é que o Evangelho é Deus indo atrás do homem, e não o homem indo atrás de Deus. Deus age e o homem reage. Deus é o agente e o homem é o reagente. Então, a nossa aceitação, ela não é mérito humano na salvação, mas sim uma reação ao agir do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e também do juízo, lá de acordo com o Evangelho de João, capítulo 16. Agora veja, a justificação pela fé também implica uma mudança na relação entre o ser humano e Deus. Então, quando uma pessoa coloca a sua fé em Jesus Cristo, ela reconhece a sua condição de pecadora e ela aceita o sacrifício de Cristo como sendo a sua única base para a sua salvação. Se você for comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo escreve assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, olha que lindo isso, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos, justiça de Deus. A gente precisa aqui destacar que a justificação pela fé não é apenas uma mudança de status, mas ela é uma transformação interna. Então, a fé verdadeira não é meramente um sentimento intelectual, ela vai envolver um compromisso profundo, um compromisso pessoal com Jesus Cristo. A justificação não é um ato de Deus que muda a nossa posição diante dele, mas isso também vai resultar numa mudança real na vida do crente. Não sei se está dando para você compreender. A verdadeira fé, ela vai levar a uma obediência e a uma vida que agora vai refletir essa nova identidade em Cristo. Tiago explicou isso no capítulo 2, o verso 17. Olha o que ele disse. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, quando a gente pensa em cruz, em salvação, nós temos que ter claro na nossa mente que na cruz Jesus pagou a penalidade do pecado. Por isso, quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Mas quando eu quero poder, eu olho para a vida de Cristo. Até aqui está dando para você entender? Então veja, esse é o grande tema da justificação pela fé, que essa lição 2 vai falar. E eu recomendo que você ligue agora mesmo e peça a sua revista Céu ou Inferno, tá bem? Nós vamos enviar para você no melhor endereço. Muito bem. Entrando agora e continuando agora a nossa série de investigação no livro do Apocalipse, hoje nós vamos estudar sobre um grande mistério. Você se considera uma pessoa curiosa? Quando alguém perto de você está conversando, falando algo intrigante para uma outra pessoa, você finge que não está nem aí, mas você está escutando tudo atentamente? Por que nós somos tão curiosos? Até onde vai a nossa curiosidade? No livro do Apocalipse, um segredo muito importante e especial foi revelado para você. Que segredo é esse? Quer saber?
Pega aí a Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, quero ler com você do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, diz João aqui, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É essa cena que vai dar início a uma sequência de revelações extraordinárias do livro do Apocalipse. Mas antes disto acontecer, nós encontramos aqui um grande dilema. Quem pode desatar os selos desse livro? Se ele é tão importante para a sequência das revelações, por que ele foi selado? Vamos então entender aqui o contexto desse livro que foi selado. Lá no passado, os documentos antigos também eram selados. O rolo que aparece aqui no Apocalipse 5, ele foi descrito como sendo selado com 7 selos. E isso aqui estava de acordo com a prática que era muito comum no passado de selar documentos lá no mundo antigo. Esse ato de selar acontecia frequentemente para proteger o conteúdo desses documentos legais, escrituras de venda, contratos, testamentos e cartas. Essa impressão do selo era feita com um sinete, com um anel, lá no final do conteúdo escrito. Agora, quando o livro era selado, essa vedação, ela funcionava para substituir uma assinatura. E essa vedação indicava autenticidade, validade, autoridade, ratificação ou proteção do documento. Então, para você proteger o conteúdo contra uma divulgação assim inadequada, o documento ele ficaria amarrado com fios. E aí uma gota de argila ou de cera era colocada ali e algum outro material macio era colocado para fechar aquele rolo, aquele pergaminho. Somente o proprietário, o destinatário legal, poderia quebrar os selos e divulgar o conteúdo daquele rolo, daquele pergaminho. Qual que é a importância desse livro selado do Apocalipse? Qual que é o conteúdo desse livro? O livro selado é um símbolo do plano divino da redenção do ser humano. Ele contém aqui a revelação do propósito de Deus para a humanidade, para a criação. Ou seja, os 7 selos que selam o livro, eles vão indicar a totalidade, a perfeição do plano de Deus. Mas também eles vão revelar a gravidade da condição humana, que precisa ser resgatada. Então esse plano, ele não deveria ser apresentado de qualquer maneira. Por isso, o responsável pela divulgação deveria ser o Cordeiro. Ele deveria quebrar cada um destes selos. Agora, qual que é o significado do livro selado? Por que João chorava tanto diante da impossibilidade que ele percebeu de se saber, o conteúdo desse livro? Essa reação, ela aconteceu diante do desespero que João observa do contexto, da condição da criação. João percebe a realidade do mundo caído. A dor, a injustiça, a separação de Deus são evidentes aqui. E ele se lamenta pelo fato de ser impossível redimir essa situação. Ninguém podia fazer esta obra que era tão necessária, mas tão distante. E o verso 4 vai dizer que João chorava muito. A expressão chorar aqui era uma lamentação, por exemplo, de alguém que perdeu uma pessoa muito querida. E por que ele se lamentava? Porque ninguém era digno de abrir o livro. O choro de João representa a angústia, o desespero
diante da impossibilidade de ter acesso a esse plano de Deus de restauração. Vamos analisar agora esse livro selado diante do contexto do Antigo Testamento. Tem algumas interpretações, algumas sugestões de interpretações desse livro selado. Alguns vão sugerir que esse livro selado, no Apocalipse 5, seria o livro de Daniel. Se você for lá, você vai perceber que ele foi selado para ser aberto somente no tempo do fim, lá em Daniel capítulo 12, verso 4. Outros vão sugerir que esse livro selado pudesse ser o livro da lei de Deus que Israel deveria abrir diante do povo quando um rei era coroado. Lá em Deuteronômio 17, o verso 18, está descrita essa prática. Só que apesar dessas sugestões terem até um amparo bíblico, será que a cena de João se referia a estas imagens? Vamos explorar aqui uma outra ideia. Aqui no programa Está Escrito, nós vamos explorar ao máximo a riqueza do texto. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui em Apocalipse 5, a gente precisa recorrer ao texto bíblico, para deixar a Bíblia ser a sua própria intérprete. E Isaías provavelmente tinha esse documento em mente quando ele se referiu às palavras de um livro selado, que quando entregam aquele que é alfabetizado dizendo, por favor, leia isso. E lá no capítulo 29, o verso 11 de Isaías, ele vai dizer assim, olha, eu não posso, porque este livro está selado. Então veja, embora os selos privados, eles fossem comuns entre as nações vizinhas, em Israel, os selos eles estavam principalmente na posse dos reis, dos oficiais. Então, lá no Antigo Testamento, a posição de um selo era geralmente vista como se fosse um ato oficial, um ato legal, na maioria das vezes realizado por um rei ou por um oficial que representasse o rei. Então, a prática do selamento era comum lá no Antigo Israel. Só que no livro de Jeremias, a gente vai encontrar uma pista muito interessante sobre esse livro selado do Apocalipse. E qual é essa pista? É uma transação que é feita de uma escritura de venda que foi selada perante testemunhas e que ela tinha esse sentido, esse significado jurídico. Me acompanha lá, se você tiver com a Bíblia, em Jeremias, capítulo 32. Eu quero ler aqui com você do verso 10 até o verso 12. Diz assim, assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. E agora o verso 11. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Então veja que essa imagem, ela vai ajudar a gente a compreender o contexto do livro selado de Apocalipse 5. Se esse livro era escritura de compra, significa que Apocalipse 5 está falando da compra da terra. E esse tema, a compra da terra, ele é central na história de Israel e na mensagem bíblica. Desde que a promessa foi feita para Abraão, até as profecias de restauração em Isaías e Ezequiel, a terra vai simbolizar tanto uma herança física quanto a herança espiritual do povo de Deus. E o que a gente pode aprender sobre isso? Havia um princípio chamado princípio do jubileu, da redenção da terra. Essa promessa aqui vai aparecer para os judeus na lei do jubileu, que está lá no livro de Levítico 25. Se você for Levítico 25, do verso 10 ao 13, você vai encontrar essa lei estabelecida, de que a cada 50 anos, todas as terras que haviam sido vendidas, elas deveriam ser devolvidas aos seus proprietários originais. Então isso garantiu que mesmo nos tempos de dificuldade, de crise financeira, a terra sempre fosse devolvida à sua família original. Havia uma outra lei interessante chamada Lei do Levirato. Essa lei promovia a restauração. Essa lei ela é encontrada em Deuteronômio 25, do verso 5 ao 10. Essa lei é um exemplo da preocupação de Deus
com a preservação da família, da herança dentro de Israel. Essa lei ela não refletia apenas a cultura da época, mas ela também ensinava princípios espirituais profundos sobre esta responsabilidade de amor e de restauração. E esta lei, ela exigia que se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele ou o parente mais próximo deveria se casar com a viúva para gerar então descendência em nome do falecido. Esse daí que deveria se casar era o levir. Ele servia como uma espécie de resgatador lá no Antigo Testamento. E o que isso tem a ver com a compra da terra? Então vejam, a posse da terra como símbolo de salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Então essas duas leis, do jubileu e a lei do levirato, que eu mencionei agora há pouco, elas serviam para enfatizar para Israel que a terra ela era vista como uma herança dada por Deus. E o seu valor ia além do valor material, ela representava a salvação. Então, ter posse da terra significava estar salvo. Perder a terra significava estar perdido. Lá no livro de Juízes, quando o povo se afastava de Deus, o Senhor permitia que o inimigo viesse e tirasse a posse da terra. Então, o povo caía em si, clamava arrependido a Deus e um juiz era levantado por Deus. Você tem o caso de Gideão, você tem o caso de Débora, entre muitos outros, e eles então devolviam a posse da terra. Então, Deus permitia isso para impressionar a mente do povo, quando eles estavam perdidos, rebeldes. Agora, tem um outro ponto aqui que precisa ser destacado, que é o fato de que a venda da terra ela era limitada. Em Israel, ninguém poderia vender a terra de forma assim permanente, pois a propriedade era considerada um dom de Deus. Então, o máximo que você poderia fazer era arrendar a terra, o que refletia essa compreensão de que a terra pertence a Deus e os israelitas eram apenas mordomos desta terra. O profeta Ezequiel fala isso no capítulo 11, o verso 16 e o verso 17. Olha só o que ele menciona. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Que promessa maravilhosa Deus faz através de Ezequiel, não é? Mas Isaías também fala sobre isso. Isaías 11, o verso 11 e 12, diz assim, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. O livro selado do Apocalipse vai trazer a memória das pessoas que Deus promete reunir o seu povo e dar para eles uma terra, mesmo que eles estejam distantes de casa, mesmo que eles tenham sido rebeldes. Se houver uma mudança aqui dentro do coração, se houver obediência ao Senhor, Ele mesmo irá derramar as suas bênçãos e eles serão trazidos outra vez para casa. Essa é a lição que o livro selado do capítulo 5 do Apocalipse simboliza. Nesse livro selado, nós encontramos a reivindicação, a compra ou restabelecimento da propriedade do planeta Terra para a humanidade sem a presença do mal, sem a influência do diabo. Na linguagem jurídica, uma propriedade pode ser adquirida de 3 maneiras. Ou você faz ou inventa algo, ou você herda alguma coisa, ou a terceira coisa, você pode comprar. No início da criação, Adão e Eva herdaram a terra como a primeira família da humanidade. Eles receberam domínio sobre ela. Só que, no entanto, quando eles desobedeceram a Deus, eles entregaram essa herança ao diabo.
permitindo que ele se tornasse o príncipe aqui desse mundo. Essa transação espiritual teve um impacto profundo sobre toda a criação. E qual foi o resultado? Queda, separação entre Deus e a humanidade. Durante a tentação no deserto, Mateus descreve no capítulo 4 que o diabo tentou oferecer a Jesus todos os reinos da terra. Ele disse, ó, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Essa oferta era uma demonstração clara de que Satanás havia se tornado usurpador da criação. Mas Jesus, sendo filho de Deus, ele não se deixou seduzir por essa proposta, mas em vez disso, ele decidiu pagar o preço necessário para retomar o que era seu. Através da sua morte, da sua ressurreição, ele derrotou o pecado, mas ele também reivindicou novamente a propriedade da terra e de tudo o que nela habita. O ato de Jesus abrir o livro que está selado com 7 selos no Apocalipse, ele é um símbolo poderoso da restauração, da redenção. Ele comprou a terra de volta. Ela não pertence mais ao diabo, ela pertence a Jesus Cristo. A entrega de Jesus na cruz não foi apenas um ato de amor, mas foi também uma declaração de que a herança da terra, a autoridade sobre ela foram restauradas, reafirmando que em Cristo nós temos um começo e um futuro glorioso. Depois que o Cordeiro abriu o livro, nós podemos ver os anciãos cantando no Apocalipse, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, não tenha medo, porque o livro está nas mãos de Jesus Cristo e ele está aberto. Ele tem o controle do mundo, ele tem o controle da história. Nada pode acontecer na história, na sua vida, sem que ele saiba, sem que ele interfira. Não duvide nunca disso. O livro, você e eu, nós estamos nas melhores mãos. Essas mãos não falham, elas não tremem, elas não vacilam. As mãos de Deus resgataram na cruz do Calvário o nosso direito à felicidade. E essas mesmas mãos do Cordeiro abriram o livro da história, dizendo, o seu final não é de dor, não é de sofrimento, é de paz, é de vitória, é de vida, vida plena, vida abundante. Eu quero orar com você, para que você entregue sua vida nas mãos de Deus. Você pode orar comigo? Senhor, nos colocamos nas tuas mãos, porque a nossa vida, tudo que temos e somos, pertencem ao Senhor. Nós nos consagramos nesse instante, pedindo que o Senhor tenha total direito sobre nós e arranque da nossa vida a influência, a maldade e as más intenções do diabo. Nos devolva, Pai, ao seu coração, aos seus planos e projetos originais. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso programa está chegando ao final, mas eu preciso te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.